Olá pessoal, boa noite, né? No caso é à noite, não sei nem se o vídeo vai ficar com a claridade boa, mas espero que fique. Meu nome é Girlene, né? Eu tenho 44 anos, sejam todos bem-vindos aí ao meu canal, né? Que é o Vlog Girlene. E hoje, pessoal, eu tive assim uma ideia, sabe? Há muito tempo eu queria passar para vocês isso, mas eu eu não conseguia, né? Assim, eu falei, eu pensava que era só ideia da minha cabeça, né? Aí eu pensei, eu vou fazer esse vídeo, né? Tem um bebê chorando, pessoal, da vizinha, né, a neném? Então não se importe com barulho. Aqui em casa tem bastante vizinhos que tem bebê, ela tá engateando, né? Deve ter caído. Mas fugindo um pouco do assunto, pessoal, eu fico meio sem jeito de estar gravando assim, né? Olhando para a câmera, que normalmente sai só minha voz, que é com as plantas. Mas como eu resolvi incluir outros tipos de conteúdo, eu achei interessante vir aqui para falar com vocês, né? É um assunto muito interessante para quem quer adquirir aí sua casa própria, né? Para quem quer ter seu cantinho, quem mora de favor, quem mora de aluguel, né? O maior sonho nosso é ter a nossa casa própria, né? Como era o meu também. Então eu vim partilhar com vocês um pouco da minha história, né? De como que eu consegui comprar minha casa, né? Pelo a Caixa Econômica, financiamento de 30 anos. Como eu consegui com apenas ganhando um salário mínimo, né? Na época eu era mãe solteira, há 7 anos atrás, isso foi em 2017, vai fazer 5 anos, né? Que surgiu a oportunidade de eu comprar minha casa. Então, assim, a primeira coisa, pessoal, que é muito importante é vocês ter foco, não deixar que ninguém venha jogar areia, né, nos seus sonhos, né? Tem que sonhar mesmo, tem que ter objetivo e correr atrás. Então, eu sempre pedi a Deus para mim poder sair da casa da minha mãe, porque eu morava de favor lá, né? Na época eu era mãe solteira e então eu sempre pedia isso a Deus, né? E hoje eu sou grata, mesmo que a casa não é lá essas coisas, é uma casa bem pequena, né? Feito com materiais que não é de boa qualidade, mas para a renda que eu tinha naquela época foi, para mim, tá bom demais. Então, assim, eu acho que também vocês têm que avaliar, né, que vai de cada pessoa, vai da renda da realidade de cada um, né, que estiver aí nesse caminho, quiser comprar sua casa, tem que ver a realidade de cada um. Tem casas lá no caso, nessa época, né, não sei agora, mas tem casas que entrem no programa Minha Casa Minha Vida, né, se não me engano, e para baixa renda tem casa de médio para padrão, de alto padrão, então são vários tipos de residência para financiar, né? Então, assim, como eu já tinha uma certa idade e sempre trabalhei, né? Aí trabalhei, eu sempre fui econômica, pessoal, porém eu sempre ganhei muito pouco, né? Comecei a trabalhar desde 13 anos em casa, de família, depois eu fui para a empresa, né? E nas empresas eu comecei a ganhar o salário, né? Foi carteira assinada, no caso era o salário mínimo na época, né? Na minha carteira era assinada o salário mínimo, eu trabalhei nessa empresa 11 anos como operador de telemarketing. Depois eu passei em algum supermercado, né? Sempre comércio, porém sempre ganhando um valor bem baixo, né? Acima, assim, uma casa estava muito acima da minha realidade. Aí surgiu uma oportunidade de financiamento, né? Para quem tinha baixa renda. E essas casas, pessoal, foram feitas, foi um residencial, né? Todas as casas são iguais, são bem parecidas, o que muda seria somente a pintura, mas depois, se você tiver dinheiro para isso, pode estar reformando, crescendo, né? O lote 190 metros, que são 9 metros de frente e 20 de comprimento, né? E é um terreno, no fundo, é bem grande, dá para construir uma outra casa se tiver dinheiro, né?
Porém, eu planto minhas plantinhas aí, como vocês acompanham, né? É um espaço meu, que na casa da minha mãe eu não tinha esse espaço de estar fazendo, né? Plantando as coisas que eu gostava. E aqui na minha casa não, eu faço isso. É outra coisa. Então, voltando ao assunto aí, você que quer, né? Financiar, eu aconselho primeiro ter um valor bom de entrada, né? É importante você ter. Eu na época tinha 7 anos de carteira assinada, foi o que me ajudou, né? Também, que o banco quer uma confiança, né? Quer um sinal também, que no caso o sinal que eles falam entrada, dependendo do bem que você vai adquirir. Na época, essa casa saiu no valor de 115 mil, hoje provavelmente já está valendo muito mais, né? E ainda que eu venha pagar, né, com juros aí muito mais do que isso, mas tem como assim fazer também a amortização. Inclusive já fiz algumas vezes, né, e estou na luta aí com foco nisso também, de amortizar para diminuir o tempo. Que para quem não sabe, quando você faz a amortização lá tem prazo, e nas parcelas, né, da Caixa você pode estar diminuindo os juros, né? Então diminui muito os juros, além de estar batendo o valor que você financiou, que é o saldo total da sua dívida. Então, voltando ao assunto, eu trabalhava aí na época, já tinha uns 7 anos nessa empresa, né? Tive um valor de FGTS bem bom na época, né? Eu dei uma entrada aí pelos papéis lá que eles fizeram, porque na época eu era solteira, tinha mãe, né? Tinha filha. E eu consegui dar a entrada aí de 20 mil, né? Foi a entrada que eles pediram, 20 mil e pouco. Eu dei o meu FGTS, pessoal, e a casa ela foi comprada na planta. Então, durante a construção, ia demorar, a empresa tinha 2 anos até 2 anos e meio para entregar a casa pronta. E durante esses 2 anos foram parcelados o restante do valor, que eu dei de FGTS um valor X, né? E o restante foi parcelado dentro daquele salário que eu recebia. E foi um aperto muito grande, eu abri mão de muitas coisas durante esses 2 anos. Eu não comprava, né? A sorte foi que eu morava com a minha mãe me ajudava também, me ajudou primeiramente. Eu agradeço a Deus, segundo a minha mãe, né? No caso aí, mas para quem não tem, às vezes você pode falar, mas porque você morava com sua mãe, quem mora de aluguel é muito mais difícil. Mas para quem não tem mãe, talvez tenha o marido, né? Vocês podem estar juntando também o FGTS, dando de entrada, os dois, se estiver trabalhando. Se não, se for só um sozinho, às vezes, né? Realmente fica mais difícil, aí você tem que estar fazendo uma outra renda extra. No meu caso, voltando lá, né, na questão, eu ganhava o salário, porém o banco estava pedindo um valor acima de um salário, mais ou menos uns R$ 300 acima. E aí, como na empresa que eu trabalhava era o horário de 6 horas para cumprir, eu fazia bastante hora extra, né? E na época eles pagavam hora extra, era um valor muito bom. Era um determinado número de ligações que às vezes ou a empresa não conseguia atender, então para ficar mais, né, da nossa carga horária, para a gente cumprir o horário e fazer hora extra, eles pagavam um valor bem acima do que era. Aí eu consegui alcançar esse valor, né, que o banco exigiu, né, e a parcela teria que ficar num valor de que não comprometesse a minha renda, né. E para vocês terem ideia, hoje eu pago um valor de 300, se não me engano, é R$ 324, né? E esse valor, às vezes aqui na minha cidade onde eu moro, pessoal, ele não paga nem um quartinho. Então, assim, casa de aluguel aqui hoje é acima de R$ 600, 600, 700. Uma casa pequena igual essa minha aqui, tá no bairro aqui de R$ 600. Então, assim, para mim foi uma chance que eu tinha, né? Então eu agarrei com todas as minhas forças, consegui pagar, né, a entrada. Lembrando que na época isso aí eu fiz uma loucura, porque eu ganhava um valor assim bem pouco para pagar uma prestação alta do jeito que ficou, mas como eu queria a casa, né, eu comprei assim também pela emoção, eu queria mesmo ir sair da casa da minha mãe e ter o meu canto. Então assim,
eu foquei naquilo, né? E graças a Deus eu consegui. Depois de 2 anos eles entregaram a casa, né? Mudei pra cá, vocês no final para vocês verem como que era, né? Então assim, a casa não tinha muro, foi feito piso, né? Tem muita coisa para fazer, pessoal. Assim, aí vocês me perguntam, você arrependeu de ter comprado a casa desse jeito, com tantos problemas? Não arrependi, pessoal, mas assim, se fosse, cada um tem uma realidade, né? Eu tô falando da realidade minha que eu tava naquele momento. Às vezes eu já vi amiga minha falando que não compraria uma casa porque é longe, né? É uma casinha pequena, mas mora de aluguel até hoje, paga aluguel, que é um dinheiro que não volta, né? Mas é gasto desnecessário. Então, assim, pra mim não foi um gasto desnecessário. Eu tenho minha casa, eu vou fazer um tour, vou colocar pra vocês verem, né? Consegui com o salário mínimo, né? Sou grata a Deus, primeiramente, depois minha mãe, né? Aqui as coisas foram, gente, eu passei por muito perrengue aqui, muitas coisas difíceis também, pelo fato da casa, tá tão calor aqui, pessoal, que eu tô suando, pelo fato da casa ser colada no muro, o muro é colado na parede, né, da casa e tem um muro de arrimo, então às vezes quando chovia entrava água, né, então muitas coisinhas assim que precisa estar consertando. Tinha o seguro, porém eu não quis correr atrás do seguro, que são 5 anos, né? O seguro que a casa fornece pra gente. Porém eu não quis correr atrás porque eu sempre trabalhando, né? Eu não ficava dentro de casa, então ficava difícil de mexer. E de agora pra frente, né? Eu ainda tenho um sonho ainda de estar fazendo área, de estar trazendo melhoria. Não quero mexer muito na casa, que eu acho que pra mim não precisa, tá bom desse jeito. Mas na pintura, colocar um vidro no banheiro, um espelho, né? As paredes também precisa de cerâmica da cozinha. Então são muitas coisinhas que precisa estar aí reformando. Então, um conselho para quem está querendo comprar sua casa e tem uma renda baixa, pessoal, ou você faz uma renda extra, ou você faz hora extra, né, para gerar renda, ou junta com o esposo também, dá para fazer isso usando o FGTS. E tem que ter uma entrada boa, pessoal. Então, assim, se não me engano, hoje os bancos estão pedindo 30% do valor, de 20% a 30%, se não me engano. Então é importante você ter uma entrada, porque o banco olhando ali, ela tem o valor da entrada. Então ele já dá preferência para você, do que aquela pessoa que não tem entrada nenhuma, né? Aí fica mais difícil. A pessoa que não dá entrada vai conseguir, vai. Muitas pessoas conseguiu comprar aqui, né, na época, porém a parcela é bem maior do que a minha, 500, 600 reais, né? Se você for olhar aqui a casa, é uma casa bem assim pequena, bem um formato pequeno mesmo, é uma cozinha conjugada com a sala, o banheiro social é um quarto com um banheiro, né? E, aliás, 2 quartos e a suíte, e um dos quartos tem a suíte. E 2 arinhas bem pequenininhas que quando chove molha bastante. Aí por isso que eu tenho um sonho de ainda construir uma área aqui. Então a minha dica é essa: você juntar, né, ter foco, abrir mão de algumas coisas. Eu abri mão de muita coisa, eu deixei de comprar muitas coisas para mim durante esses 2 anos, que no caso foi a entrada, né? Então você tem que focar mesmo, abrir mão, às vezes até de algo de comer, sabe? Tem hora que é necessário para um bem maior, né? Igual, por exemplo, muitas vezes não sobrava dinheiro para mim comprar um lanche que eu gostava de comer, por exemplo. Mas assim, foi passageiro. Hoje, graças a Deus, quando eu quero comer, eu como, né? Então é algo passageiro. Às vezes abrir mão de um sapato, abrir mão de uma roupa, abrir mão para falar a verdade com vocês, foram 2 anos que eu fiquei sem comprar até calcinha para mim. Então assim, que era algo básico para outras pessoas, né? Mas para mim não é. Então assim, espero que esse vídeo alcance as pessoas de baixa renda, né, que ganham salário mínimo como eu. Naquela época
7 anos atrás que consegui comprar essa casa, né? E espero que você consiga também realizar seu objetivo e seu sonho. Então, se você gostou do vídeo, dá o joinha, comente aí. Se eu puder ajudar em alguma dúvida, né? Pode estar perguntando também que eu vou responder sobre contrato, sobre como que foi, se foi fácil ou não, né? O que você deve observar no momento da entrega da casa. Então, tem muitas coisas que tem que estar avaliando também, né? Que na época eu não tinha experiência com isso, que era a primeira vez, não avaliei, né? Era tudo assim, no calor da emoção. A questão da entrada também, quando você compra a casa na planta, se você pegar a casa, você tem que dar o valor da entrada mais o valor da parcela. Isso não aconteceu comigo, mas aconteceu com muitas pessoas, então aperta muito, né, a renda. Na época, a entrada, digamos que a pessoa paga 600 igual eu, e a casa era 300 e pouco, ia comprometer o meu salário, que na época eu ganhava o salário mínimo, né? Ia comer o quê? Então, assim, tem que ser avaliado isso também. Então, tudo bem, pessoal? Tenham todos um ótimo dia, né? Aliás, uma ótima noite. Para quem vai assistir de dia, um ótimo dia. E até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.